tinha vários, né? Lembra que eu contei para vocês do testemunho do Cipriano, né? O que foi... Vocês pesquisaram sobre o Cipriano que eu falei? Alguém teve a curiosidade? Eu pesquisei, ele falou de um Cipriano de Antioquia também. E tinha 2 Ciprianos, aham. E o Cipriano, ele é o único homem na história que foi bruxo e santo ao mesmo tempo. Né? E ele se apaixonou por uma moça cristã, e ele foi fazer uma magia, um feitiço para que ela se apaixonasse por ele. Ele não conseguiu porque, afinal de contas, ela pertencia a Jesus Cristo. E aí ele abandonou a feitiçaria, a bruxaria, porque falou assim, mas se tem um poder maior, eu vou seguir o poder maior, né? Foi muito interessante a história de Cipriano. Mas é isso aqui, né? O mago deveria ter o poder de... É uma entidade da Umbanda, da feitiçaria. Sim. Continua, né? O mago deveria ter o poder de obrigar as forças da natureza a se curvarem à sua vontade, o que significava que ele era realmente capaz até mesmo de forçar os deuses a fazer a sua vontade. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês ver como é que funcionava bem esse ocultismo no passado. Isso aqui é um prato coberto com palavras abençoadas que se acredita trazer prosperidade ao dono. Então, a pessoa possuía esse prato, a pessoa lia o que estava escrito nesse prato e se entendia que a pessoa tinha prosperidade. Agora, olha que interessante, sempre o ser humano querendo trazer para o mundo físico aquilo que é espiritual. Porque isso é espiritual. A crendice, na verdade. Então está materializando uma crendice. Outra questão interessante é essa pedra, uma pedra preciosa de ágata, com uma oração por cura e saúde gravada dela. Então aqui está inscritos cuneiformes, onde tem ali prece para pessoas procurando cura e saúde. Aliás, para você perceber, quem trabalha com ocultismo, quem trabalha com magia, ele sempre está procurando os anseios da necessidade humana. Prosperidade, saúde, paixão, sucesso, é tudo que as pessoas querem e tudo que as pessoas precisam. Mas essas questões, elas dependem de muitas coisas. E o próprio curso natural da vida. E todas essas coisas a gente encontra em Deus. Seja a prosperidade, seja a saúde, seja encontrar um amor, ou seja ter êxito na sua profissão. Mas por que as pessoas procuram magia, como Giovanni disse, e até hoje? Porque eu quero o resultado o mais rápido possível. Que na verdade, quando as pessoas procuram na magia e está resolvendo os seus problemas pessoais, ele está dizendo que ele não acredita em Deus. Uma solução rápida. Eu quero uma solução rápida e Deus é muito lento. Uma certa pessoa estava orando a Deus e disse assim: Senhor, o Senhor diz da sua palavra que 1000 anos é como um dia. É isso mesmo, Senhor? E o Senhor disse, sim, é isso mesmo. Então, para o Senhor, 1000 dias é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia? Deus disse, é isso aí mesmo. Aí o sujeito orando disse, então, Senhor, então o Senhor quer dizer que se 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos, então eu acredito que $1 milhão e R$1 e $1 para o Senhor é a mesma coisa, né? Ele disse, sim, é a mesma coisa. Então o Senhor pode me dar $1 milhão? Já que é a mesma coisa. Então Deus disse, eu vou te dar, espere só um pouquinho. Espere só um pouquinho. Eu preciso de que responda hoje. Né? Inclusive, você vê, né, quando eu estou estudando isso, algumas coisas estão chegando para mim. Então, algumas coisas estão chegando para mim sem que eu esteja procurando. Essa semana eu vi um vídeo que o Clube Atlético Paranaense fez um pacto com o diabo e o vídeo é horrível. Você viu, Sérgio? Eu era até admirador do Atlético.
Não coloquei no grupo. Está na rede social do Atlético Paranaense. E os caras falam no vídeo. Fizemos um pacto com o diabo. É horrível. Assista o vídeo. É 1 minuto e meio de vídeo. Para o Atlético não ser rebaixado para a segunda divisão. Se vai dar certo, eu não sei, mas ganhou do Cruzeiro 3-0. Fizemos um pacto com o diabo. O vídeo é tétrico, é assustador. Você viu lá, ô Marcos? Você viu? Será que é real, verdadeiro? É real, tá no Instagram, na rede social do Atlético, tá no site do Atlético Paranaense. Mas é isso que as pessoas querem que pensem. Mas viu, Giovanni, não é piada não é meme. Está no site do próprio Atlético Paranaense. Meu que mora em Curitiba, ele é atleticano, faz parte da torcida organizada lá do Atlético. É verdade, é verdade. Então veja, agora aqui é uma boneca sumeriana do século 7 antes de Cristo. Isso aqui é o início de um voodoo, do moderno voodoo. Então nós temos aqui uma antiga boneca de maldição que funcionava de forma semelhante às bonecas voodoo comumente conhecidas hoje. Então você veja aqui, o que acontece hoje, acontece desde sempre. Porque o diabo é o mesmo. As trevas são as mesmas. Os seres e os agentes espirituais do mal são os mesmos. Então não muda a tática e não muda os instrumentos. Só muda a época, só muda a tecnologia, mas continuam as mesmas coisas. Eu não sei, mas se a gente for procurar bem, hoje é possível fazer voodoo pela internet. Pega a foto de uma pessoa. Hoje, meu amigo, tudo é tecnológico. Não precisa mais amarrar o nome do cara na boca do sapo e enterrar no cemitério. Hoje o camarada pode fazer isso na rede social. Exato, já pensou? Que loucura! Vamos aqui. Não havia espaço para isso da religião de Israel. Deus era o Criador, o Todo-Poderoso, que governava tudo e todos, e não podia ser forçado contra a vontade a fazer nada por ninguém. Como resultado, todas as formas de magia, feitiçaria, adivinhação e afins são estritamente proibidas da lei de Deus. Então Deus proibiu: eu sou o rei de Israel, eu sou o rei do mundo, eu criei todas as coisas. Essa é a palavra de Deus, é a palavra de Deus desde sempre. E ele proibiu, inclusive, quando você estuda os cananeus, você descobre coisas horríveis que aquela turma fazia. Horríveis. Então, veja bem, tem certas situações que, por não estudarem, quando o Senhor mandou Saul destruir os amalequitas, lembra do texto? E que era para despedaçar o rei Agag, essa turma era desse meio, eram pessoas assassinas, eram pessoas pedófilas, eram pessoas que assassinavam crianças para sacrificar aos deuses, eram pessoas envolvidas com bruxaria, com feitiçaria, com tudo que era de ruim na história. Então, quando o Senhor falava, não imiteis as obras das nações que vocês vão entrar na terra, porque Deus já sabia que tipo de pessoas e que tipo de cultura eles praticavam. Que não era para Israel se envolver com aquilo, porque a concepção, gente, isso é importante, eu vou falar, não sei se eu vou falar isso hoje, eu vou falar na próxima aula, a concepção da crença em espíritos malignos não era muito comum em Israel. Então veja, aquele povo que vai chegar na terra dos cananeus, eles são uma nações eivadas de uma espiritualidade cruel, diabólica, assassina, praticando infanticídio. Então Deus falou assim, não imiteis as suas obras. Já era avisado por Deus, Deus já sabia, claro, o mal estava presente no mundo. Deuteronômio 18 fala, perfeito será diante do Senhor teu Deus. Vamos falar sobre isso, eu acho que daqui a um próximo slide aí.
No mundo ocidental, ocultismo geralmente evoca conotações malignas associadas à feitiçaria, convocação dos mortos e sacrifício ritual. Em algumas culturas orientais, no entanto, religião e ocultismo são frequentemente misturados em uma forma moralmente neutra. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é um perigo. Por exemplo, se eu sacrifico uma criança em um ritual, não é crime e não é pecado. É moralmente neutro. Inclusive, eu fiquei sabendo essa semana um dado estarrecedor. Estarrecedor. No Brasil, morrem 18 mil crianças por dia. Por dia. Esse é um dado do governo Bolsonaro. Hoje está morrendo o dobro. Por dia. E muitas dessas crianças são crianças assassinadas em ritual satânico, só que a imprensa não fala. Tudo que a imprensa fala existe, tudo que ela não fala, não existe. É o que está no subconsciente coletivo. Há cidades do Brasil que existem sacrifícios de crianças anual. Milhares de crianças são sacrificadas em rituais satânicos. Então, isto significa que vocês ouviram mês passado daquela mãe que matou um filho de 5 anos, degolou a cabeça da criança? E ela fez isso por quê? Ritual satânico. Inclusive, ela morreu agora essa semana passada, né? A polícia chegou, viu a mãe com a cabeça da criança no colo, de 5 anos. Os vizinhos escutaram a criança dizendo para a mãe não matar ele. Chamaram a polícia, quando a polícia chegou já era tarde demais. A cabeça da criança estava no colo da mãe. A mãe meio que avançou e ela levou 14 tiros. Não morreu, foi para o hospital, ficou 30 dias internada, teve infecção e finalmente veio a falecer. Mas o duro não foi isso. O duro foi comentários de pessoas dizendo que a polícia agiu de forma desproporcional. A mãe matou a criança, arrancou a cabeça fora, isso doeu o quê então? Espera aí. A mulher avança para cima da polícia com a faca, a polícia vai se defender. O que é isso aqui? Moralmente neutra. Gente, eu falei na aula passada, todos os lugares que a gente vai, existe espiritualidade. Não há nenhum setor da sociedade humana que não tenha uma espiritualidade. Prestem atenção. O Brasil está eivado de espiritualidade das trevas. Essa semana, o STF descondenou José Dirceu ontem. De manhã ele descondenou José Dirceu. De tarde, Fachin descondenou o Renan Calheiros. Bandidos, assassinos. O que está acontecendo? O que nós estamos vendo? O que é isso? E das trevas. Agora eu pergunto para vocês, por que está acontecendo isso no Brasil? Eu mais ou menos tenho uma resposta. Isso se chama, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, uma reação das trevas. Reação por quê? Porque a igreja está fazendo o seu papel. A igreja está fazendo o seu papel. Como foi falado aqui na terceira renovada esse final de semana, se juntou mais de 300 mulheres
Agora eu pergunto para vocês, as igrejas estão invadindo todos os lugares. O que você acha que as trevas vão fazer? Vão reagir. Vão contra-atacar. O que está acontecendo é uma reação. Gente, nós estamos pisando no mundo espiritual e nós precisamos saber que a igreja trava uma batalha espiritual. Não é que o Lucas tem uma batalha espiritual particular. Todos nós temos uma batalha espiritual na nação. Todos nós. E nós sabemos que o Brasil é um país que é amante do ocultismo, da bruxaria. Mas a mídia não fala, porque a mídia está macumunada com isso. Então você quando escuta, porque uma criança foi morta em ritual, quando escapa esse tipo de notícia, você fica chocado, e eu fico chocado. Só que isso acontece todos os dias no país. Nós estamos em guerra, irmãos. Qualquer experiência sobrenatural positiva vem de Deus por seu poder, não pelo nosso. Não possuímos dons de adivinhação ou magia. Exemplos como a experiência fora do corpo de Ezequiel e a interpretação dos sonhos por Daniel e Josué aconteceram pelo poder de Deus. Você sabia que uma prática esotérica muito comum no mundo é a viagem astral? Vocês já ouviram falar? Viagem astral. Aliás, eu vou até dizer para vocês, viu, irmãos? Às vezes a gente usa umas expressões que todo mundo fala e a gente acha que é legal. Nunca falem, hoje eu estou de alto astral. Eu já ouvi cristão falando isso. Eu estou de alto astral. Não. Isso aí é coisa esotérica. Isso é coisa que não pertence a Deus. Sim, Sérgio? Baixo astral também. Eu estou num baixo astral. Isso não pertence a nós. Não pertence a nós. Agora, olha que interessante. A viagem astral é o seguinte. A viagem astral, a pessoa entra num estado de meditação, faz as suas orações para os deuses, então ele sai do corpo. Ele sai do corpo e faz viagens. Eu vi um testemunho, muitos anos atrás, numa faculdade, um rapaz, num bate-papo informal, que sempre tem em todo lugar, um rapaz estava falando, eu faço viagem astral. Você faz viagem astral? Eu faço, é legal, eu aprendi com meditação, com e tal, e ppp, papapá, com esoterismo e misticismo, eu aprendi a dominar essa técnica, e eu faço as orações, e eu consigo sair do meu corpo, e eu vou em lugares. Aí, uma moça que estava ouvindo, disse assim, eu não acredito. Essa moça era cristã. A moça disse, eu não acredito que você faz isso aí. Não, eu faço sim. Aí ele falou, então foi o seguinte, já que você não acredita, hoje à noite eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa e vou deixar um sinal lá. Aí ela falou, ok, eu vou deixar um papel e uma caneta do lado na cabeceirinha da minha cama. Ele falou, beleza. Aí, papai, todo mundo foi para casa e tal. No outro dia de manhã, quando ela acorda, o que ela vai fazer? Ela vai olhar, e o papel e a caneta estava do jeito que ela deixou. Ela fala, eu pego ele hoje. Na faculdade eu pego ele hoje. Falei que isso é mentira. Aí, então, quando chegou a noite na faculdade, lá o pessoal conversando, ela disse, pois é, né, rapaz, eu falei para você que não é verdade. Esse negócio de você fazer viagem astral, isso é conversa. Estava lá, um papel está lá e caneta. Ele disse, não, mas eu fui na tua casa. Foi? Não, não foi, fui. Por que você não me falou que você era filha de pastor? Tinha anjos lá e não deixaram eu entrar. Eles disseram, ela não pertence a você. Vai embora daqui. Aí ela... E ela nunca tinha falado para ninguém que ela era cristã naquela sala. Exatamente. Aí despertou a vida dela. Então assim, nós estamos hoje
tendo toda essa... É que a gente não para pensar nessas coisas. A gente fica tão ocupado com outras coisas, como que se isso não acontecesse. A gente está num piloto automático, não é? Então veja, o Ezequiel, ele fez uma viagem astral, mas por Deus. Aliás, os profetas, na minha interpretação, eles faziam viagens no tempo. Deus pegava o sujeito... Eu tenho uma amiga que ela vai num lugar que se faz um círculo e parece que colocou uma... Mas não é a viagem, é outro nome que agora eu não estou lembrando. Uhum. O que era isso? É uma estrela que gira. Lá na Vila Guarujá. Você foi lá várias vezes, né, Sidney? Ele sabe até o dia do culto lá. Vamos ouvir o Calixto. Fala, Calixto. O que aconteceu com o Filipe, que evangelizava o eunuco? Foi uma viagem astral? Não, foi corporal. Foi corporal, porque ele estava lá em corpo, né? Foi corporal. Mesmo que tivesse sido uma viagem só do espírito, se foi por Deus, Deus é dono de tudo. Foi uma experiência fora do... Foi uma experiência, só que o Filipe foi uma experiência no corpo. Agora, transladação. Os profetas, eu acredito que eles faziam fora do corpo. Por exemplo, o João no Apocalipse, foi uma viagem astral, vamos dizer assim. O Paulo, que foi arrebatado até o céu, foi também, mas por Deus. Então, o problema não é o misticismo em si, eu sempre ensino isso. Todos somos místicos, todos, eu, o Sérgio, todos nós somos místicos. A questão toda é, eu vou partir para que lado místico? Inclusive, a Janizei até me corrigiu. Define só o que é místico. Então, eu vou explicar. A Janizei até me corrigiu, porque eu estava pregando numa igreja e tal, não sei se foi até lá no Giovanni, não lembro. E eu falei que nós somos místicos e tal, praticamos misticismo e tal. E é fato. E eu acho que eu devo ter explicado, eu sempre gosto de explicar. E ela disse assim, evita falar isso, porque as pessoas não vão entender. E, por exemplo, quando eu falo místico cristão, a história, se você estudar a história não tem outra palavra. Eles vão dizer místico cristão. Os anacoretas eram místicos cristãos. Os grandes católicos, como Teresa de Ávila, o João da Cruz, todos eles eram místicos cristãos. O apóstolo Paulo era um místico. Pedro, os apóstolos, eram místicos. A igreja é mística. O que vocês acham que acontece quando tem dons na igreja? O que se chama isso? Misticismo. O que é místico? Místico é tudo aquilo que trafega no campo sobrenatural. Místico é tudo aquilo que trafega na sobrenaturalidade, na metafísica, na vida espiritual, na vida abstrata. Isso é místico. Agora, até o século XVIII, nós poderíamos usar a palavra místico para nós. Mas como que, quando o paganismo ele invadiu o mundo ocidental de uma maneira muito grande, depois vieram os esotéricos, eles cooptaram o nome para eles. Eles cooptaram o nome para eles de tal maneira como que se tudo que é místico é do mal. Não, não é verdade. É diabólico, não é. Existe o misticismo das trevas, porque afinal de contas, os anjos e os demônios são seres que trabalham na vida espiritual. Nós também trabalhamos na área espiritual. Só que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade cristã. O nosso misticismo é um misticismo cristão. E dessa outra turma é um misticismo pagão. Então a gente tem que definir e discernir as duas linhas. Agora, é duro você chegar na igreja, eu gostaria de dizer que teve um místico cristão. Eu gosto de falar isso porque é um nome certo. Não, se explicar direitinho, pessoal... As pessoas vão entender. Mas pode falar solto sem explicar. Não pode. Você não pode soltar no vento. A ideia do cristão é que tudo que é místico é diabólico. E aí, Sérgio... Por não conhecer não, a história da igreja. exatamente. Daí, Sérgio...
O que acontece? O povo evangélico é muito mal informado. Ele não tem conhecimento básico de coisas importantes, como esse que nós estamos falando. Fala, Sérgio. Pastor Sérgio. Pesquisando alguma coisa sobre o Halloween, Aham. o Brasil aderiu isso aí, Aham. quase que 100%. Está vendo cultura do Brasil hoje? Sim. Né? E tem, se citou um nome agora que me chamou a atenção. Halloween de Évora. Se citou o nome de Teresa de Évora. Não, Ávila. Teresa de Ávila. Ávila era uma cidade na Espanha. Ah, entendi. Ok? Isso é melhor. Teresa de Ávila. Se você estudar a vida de Teresa de Ávila, você fica apaixonado por aquela mulher. Bom, você já falou. Eu já falei dela. Então veja, por exemplo, uma pergunta que às vezes eu uso isso porque eu tenho que usar, eu preciso usar. E às vezes as pessoas levam um choque na primeira vez, mas depois entendem. Eu falo sempre que o profeta, eu não posso esconder essa informação, o ministério profético, ele tinha 3 naturezas: ensino, exortação e vidência. Essas 3 eram as 3 naturezas de um profeta. Exortação, que inclusive a palavra profeta, tanto no hebraico, Navi, ou profetes no grego, significa professor ou ensinador. Segundo ali o quê? Exaltação? Exortação. Então veja, todos os profetas, eles tinham... o ministério profético, ele tinha essas 3 naturezas: ensino, exortação e vidência. Mas nem todos os profetas eram videntes. Nem todos eram videntes. Abacuque não era vidente. Ageu não era vidente. Zacarias era vidente. Isaías era vidente. Ezequiel era vidente. Jeremias era vidente. Malaquias não era vidente. Então, quando a gente fala profecia, a turma vem para onde? E aí é evidência. Mas aí não. Ô, pastor, você quer dizer que os profetas também eram cartomante? Eles não eram... Saúde, o amigo dele. Sim. Vamos consultar o Exatamente. Por exemplo, o homem que salvou a profecia messiânica, olha, eu vou falar uma coisa forte agora, hein? O homem que salvou a profecia messiânica chamou-se Gade. E o apelido dele, o vidente. O Davi estava na caverna de Adulão, lambendo as suas feridas, com depressão. Eu preguei isso lá na igreja de vocês ano passado. O Gade chega para Davi e diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Sai daí, o Senhor manda você sair daí. E ele saiu. Ele salvou a profecia messiânica. Se o Davi não sai de lá, não tem profecia messiânica. Mas ele é Gade, o vidente. Então, vidência não significa adivinhação. A vidência, ela é uma ação que Deus causa na pessoa. O Calixto pode chegar aqui, orar e terminar a oração, ele chegar e falar bem assim: ô Marcos, é o seguinte, eu estava orando, o Senhor me mostrou isso para você. Isso é o quê? Vidência. O que é adivinhação? A adivinhação é uma arte que a pessoa tem, às vezes é fraude, às vezes é verdadeiro, mas não é que ele está adivinhando o futuro, mas é uma ação diabólica da vida da pessoa que vai fazer, Satanás vai levar a pessoa a aquele caminho que ele mesmo traçou. Vidência de Deus. Então, vidência é uma palavra que pode ser usada no servo de Deus. Então, esses irmãos pentecostais que são abertos para o Espírito Santo melhor do que os tradicionais e que têm essa sensibilidade espiritual, e quando tem um irmão que faz profecia,
A outra palavra para isso eu nem chamaria de profecia, porque falar que isso é profecia é um erro até mesmo etimológico. Eu poderia chamá-lo de vidente. É a palavra mais correta. Exatamente. É o caso de Daniel, como eu estou citando aqui. O Nabucodonosor tem um sonho. Quem que ele chama para resolver? Quem? Exatamente, os astrólogos. Exatamente, os feiticeiros. Os magos. Ele chama essa turma toda. Também tem lá sábios. E o que aconteceu? Eles não conseguiram. Ele não deixou. Porque o que aconteceu com Nabucodonosor não foi uma coisa que Satanás fez. Foi Deus que fez. Você acha que Deus vai... Ok, então deixa esse servo de Satanás saber o que eu revelei? De jeito nenhum. Mas quem foi o vidente? Daniel. Agora é pecado ser vidente? Não é pecado, é Deus que dá o dom. O problema é que essa palavra também foi cooptada. Como vai usar o nome? Qual é a instrumentalização dele? É o caso de Daniel, é o caso de Jeremias, é o caso de Ezequiel, que tiveram essa sobrenaturalidade, porque isso não é natural, por Deus. Então Deus está no comando, tá bom. Os astrólogos e feiticeiros de Nabucodonosor não podiam dizer ao rei o que significava o sonho. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Então Daniel louvou o Deus do céu e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre. Sabedoria e poder pertence a ele. Ok? Continuando. Alguém pode ler para nós? Quem gostaria de ler? Então leia lá, Giovanni, por favor. Outro fascínio do ocultismo é que ele parece oferecer respostas rápidas e fáceis às perguntas da vida. O astrólogo traça de bom grado seu futuro, o tabuleiro de Ouija e as cartas de tarô lhe dão direção, e o médium o coloca em contato com a sua tia Esther, que lhe diz que está tudo bem na vida após a morte. As práticas ocultas são controladas por demônios, que oferecem informações suficientes para manter suas vítimas intrigadas, enquanto exercem cada vez mais controle sobre corações e mentes crédulas. Exatamente. Pessoal, irmãos, isso aqui é a introdução, ok? Até agora foi a introdução. Nós vamos entrar na primeira parte, o ocultismo e suas origens, ok? Vamos lá. É difícil saber. Agora, nós vamos sair do campo espiritual e vamos para o campo histórico. É difícil saber quando que começou o ocultismo. Embora os registros de caça às bruxas remontem a quase 4.000 anos, no Código de Hammurabi, as crenças anteriores à antiga Babilônia são menos compreendidas. Parte disso são as nossas fontes. As culturas pré-mesopotâmicas não mantinham registros escritos, conhecidos. Então o conhecimento e a história foram transmitidos por meio da tradição oral. Isso torna difícil identificar exatamente quando começou o ocultismo. Então veja, a escrita começou aonde? A escrita. Exatamente. A escrita começou aproximadamente 4.000 anos. Na Babilônia, na Mesopotâmia. Agora, 4. Como é que isso aqui divide a história? Como é que chama isso aqui? Pré-história. Aí depois disso aqui, depois da escrita, história. Ou seja, o ocultismo, ele começou mais ou menos nessa data. Pasmem. Antes da escrita, todo conhecimento era por tradição oral. O mestre falava, o mestre falava, o mestre falava, o mestre falava. Eles ensinavam o ocultismo, mas não tinha nada registrado.
Depois do Código de Hammurabi, é que começou a ter registro de ocultismo. O Código de Hammurabi, escrito por volta de 1750 a.C., codifica as crenças dos feiticeiros por meio de suas leis. Esse especificamente afirma, olha que interessante, olha o que está escrito no Código de Hammurabi, aproximadamente 1750 a.C. Se o homem colocou um feitiço sobre outro homem, e isto não é justificado, aquele sobre quem o feitiço é colocado irá para o rio sagrado. No rio santo ele mergulhará. Se o rio sagrado o vencer e ele se afogar, o homem que o feitiço fez, eu esqueci ali a palavra, tomará posse de sua casa, o que foi enfeitiçado, né? Se o rio sagrado o declarar inocente e ele permanecer ileso, o homem que lançou o feitiço será morto. Aquele que mergulhou no rio tomará posse da casa daquele que lançou o feitiço sobre ele. Bom, o cara vai morrer, as posses vai ficar para alguém, né? O que eu quero discutir aqui não é se isso está certo ou se está errado. O que eu quero discutir é uma comprovação histórica que já havia ocultismo em 1750, antes de Cristo. Então, exatamente. Então, se a feitiçaria, se quem lançou o feitiço e quem recebeu o feitiço, o rio sagrado vai dizer quem estava certo. Olha que interessante, o camarada coloca uma questão mística, ocultista, no código de lei. Mas eu não quero discutir isso. O que eu quero discutir é se o Código de Hammurabi está previsto na lei em 1750 a.C., sobre questões de feitiçaria, isso significa que no tempo de Hammurabi o ocultismo já existia. Então, se em 1750 já tem algo tecido na lei sobre o ocultismo, então o ocultismo remonta a muito mais tempo atrás. Já existia sem registro. E que na minha tese, eu acho que eu falei isso semana passada, foi pós-dilúvio. Bom, nós não temos uma data precisa sobre quando começou o ocultismo, mas eu acredito que nós temos uma época precisa sobre como ele começou, pós-dilúvio. Olha que interessante. No Novo Testamento, feitiçaria é traduzida da palavra grega pharmakeia, da qual obtemos nossa palavra farmácia. A feitiçaria e o espiritismo geralmente envolvem o uso ritualístico de poções mágicas e drogas de controle da mente. É o santo daime, o chá do santo daime. Eu tomei. Você tomou, né? Eu desconfiava disso. Você é meio louquinho? Está explicado. Nos anos 80 Era a febre no Brasil. Da União dos Vegetais. Exato. Eu fiz isso. Eu vou lá na Vila quando já. Pensou que era um pouco menos. É verdade. Então, olha que interessante o que o Sidney está falando. Então, farmácia, que a gente conhece como farmácia, ela significa feitiçaria. Qual é a associação disso? É que, olha que interessante, Lucas, pastor do All Star, olha que interessante. Se você tem a palavra farmácia, se a origem dela é pharmakeia, que é feitiçaria, isso nos leva a entender o quê? Que as pessoas podem usar alguma substância alucinógena para que abra mais ainda a mente para que se receba espíritos malignos. Em outras palavras, quando a Vânia fala assim, eu preciso ir na farmácia, a Vânia está falando, eu preciso visitar a feiticeira. Meu Deus. Eu vivia para todo mundo.
Quando eu era aluno aqui no seminário, e eu tive que fazer uma exposição, do Epístolas Paulinas. Quando eu li sobre feitiçaria e eu fui pesquisar a palavra do grego, falei, mas uai, a gente vai na farmácia, é a mesma coisa. E é mesmo, farmaqueia é farmácia. E farmaqueia no grego é feitiçaria. Em outras palavras, se o apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 57, entre 57 e 59, se entre 57 e 59 ele usa uma palavra que significa feitiçaria, isso significa que a prática de tomar alucinógenos está associado com ocultismo. Olha como que a história é rica. A gente vai ligando os pontos e a gente vai entendendo o que acontece hoje em dia. O conceito que a gente tem na visão nossa lá é que assim, farmácia, farmacologia, que é a ciência que estuda as drogas. Droga é tudo aqui, ó. Volta atrás. Só falar aqui do negócio. O conceito que a gente tem lá é que farmácia vem de farmacologia, que é a ciência que estuda as drogas. O que é droga para nós? Tudo aquilo que vem de fora para dentro e muda o nosso metabolismo. Altera o organismo humanamente. Tudo isso para nós é droga. Então, até o medicamento que a gente busca, que é para que eles tirem a ansiedade, para que eles tirem a vontade de usar outras drogas, é uma droga, né, recomendada, é uma droga receitada, mas é uma droga que muda, tira a ansiedade dele. Está ansioso, tira a ansiedade e usa uma droga. Em inglês chama-se drugstore. Loja de droga. Né? Olha que interessante. É droga, e isso significa que a droga, ela trabalha de tal maneira no nosso metabolismo que a minha mente fica desguarnecida para receber. Você ia falar o quê? Não, tem até um livro chamado Farmaqueia, de uma ex-bruxa que se tornou cristã, pregadora, internacional, que é a Ana Mendes Ferreira. Eu já li esse livro, ela fala muito sobre esses aspectos históricos que você está falando. Exatamente, então. Ana Mendes Ferreira, o título do livro é Farmaqueia, exatamente. Sim, Sérgio. Controle da mente. A última frase usada dele. A gente se reflete agora na psicologia. Não sou psicólogo, não tenho como disso, mas as doenças psicossomáticas são curadas por quê? As doenças, bom, não é minha área, mas dentro da teologia, o que a gente chama? Existem doenças, vamos dizer aqui, doenças da psique. Na psicologia, psicossomáticas. São doenças da alma. Doenças oriundas de um trauma, de uma depressão, de uma situação dramática que ela passou, alguma coisa afetou a sua faculdade mental, emocional e tal. Na teologia, chama-se doenças amartiagênicas. Do grego amartia, pecado. E as duas estão ligadas na psique. O Davi vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, eu tive problema de osteoporose. O cara com 50 anos de idade. Uma psicóloga foi dar uma palestra para nós, Sim. Um chá que nós fizemos de mulheres, e ela disse que mulheres traídas pelo marido, a maioria contrai câncer de mama. Doença psicossomática. Claro, então aí, pastor Sérgio, nem toda doença psicossomática, ela tem uma origem espiritual maligna. É uma questão humana, e ela tem que tratar dentro dessa perspectiva que a Vânia está compartilhando. Agora, pegando o caminho que eu falei em uma aula essa semana, quero pedir desculpa para o Giovanni, quero pedir desculpa para o Calixto, para o Oswaldo, para o Lucas, para todos aqui, que eu acho que ninguém pensa como eu penso, mas vou dar minha opinião.
Você sabe que a discussão no campo teológico é muito grande sobre tricotomia e dicotomia. Tricotomia é aquele pensamento que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Dicotomia é aquele pensamento que o corpo é formado de corpo e alma. Alma e espírito são termos intercambiáveis. Eu acredito nisso. Eu acredito que alma e espírito são termos intercambiáveis. Mas eu vou além. Eu acredito que o homem é formado de parte material e imaterial. Porém, eu não acredito nem na tricotomia, e por muitos anos eu acreditava na dicotomia. Mas estudando um pouco mais profundamente, eu descobri que tanto a tricotomia quanto a dicotomia, elas têm um flerte com o platonismo. Porque o Platão vai dizer assim, que o corpo é prisão da alma. Ora, se o corpo é prisão da alma, a alma não faz parte do corpo. Ela está dentro do corpo, mas não faz parte do corpo. Acompanhando o pensamento dicotomo e tricotomo, acontece que então separa o homem, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é uma questão física, a alma é uma questão emocional e o espírito é a relação com Deus, em rápidas palavras. A dicotomia vai dizer que o homem é corpo, mas que ele tem uma alma e o espírito, tanto faz, dentro dele. E o tricotomista também vai nessa linha. Mas eu não posso acreditar que exista esse tipo de pensamento, até porque se a alma ou o espírito está dentro do corpo, não faz parte do corpo. Como um líquido dentro de uma garrafa, não faz parte da garrafa. Uma garrafa de água, dentro da garrafa tem água, mas a água não faz parte da garrafa. Pode ficar ali milênios, vai apodrecer, mas ela nunca vai fazer parte da garrafa. Eu acredito que a alma ou o espírito está no corpo e não dentro do ser humano. Faz parte da carne, está entrujado nos ossos, no sangue, nos músculos, em tudo. Não é que a parte espiritual está dentro do homem. A parte espiritual está no homem, está presente na carne. E essas, eu só estou dando essa explicação porque as doenças psicossomáticas ou amartiagênicas são doenças que acontecem num campo abstrato, mas que a carne sofre, que a carne é contaminada. Você vai ver o coração alegre, vamos ver se o que a Léa gosta. O coração alegre, mais um de espírito abatido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ser humano é um ser integral. Não tem como seccionar. Não, isso aqui é corpo, isso aqui é espírito. Não, isso aqui é corpo, isso aqui é alma e espírito. Não há, naquilo que eu estudo, já estudei, não há um seccionamento no ser humano. Ele é um ser integral. A parte espiritual está na carne dele. Por isso que quando o espírito sofre, a carne acompanha. E vice-versa, o espírito está alegre, a carne acompanha. Então, assim, quando uma pessoa... O homem, o ser, eu gosto de falar integral. Porque o holístico, ele também está cooptado pelo ocultismo. Holístico. Então, eu prefiro usar o termo, o homem é um ser integral. Então, assim, fica até mais bonito, né? Então, assim... Pensa bem o que nós somos. Doenças psicossomáticas ou doenças amartiagênicas vai atingir o corpo, porque acontece... Viu, Sérgio, pastor? Então, eu não posso dizer. Então, aí que eu vou dizer. Quando a pessoa toma droga, a farmaqueia, que altera o organismo dele, e o organismo dele vai chegar na mente. E a mente é a janela da espiritualidade, é a janela do abstrato. A mente não está conduzindo bem as coisas, e como na minha crença, a janela da alma é a mente perdeu a sua
faculdade de sobriedade, porta aberta para demônio, meu amigo. Aí entra outra questão. Você mais rude um pouquinho agora. Não, fica à vontade. Infelizmente, nas bulas da farmaqueia, está escrito lá que os remédios, que as drogas que servem para Curar uma coisa. somática, estão lá, podem induzir ao suicídio. Isso é complicado. Então, mas aí já é um campo que eu não posso entrar. Né? Não é minha área. Mas o que a gente tem, onde a gente deve ficar é isso aqui. A mente da gente é a janela, é o condutor da vida, da espiritualidade, das emoções e de tudo que acontece. A minha mente é o que oferece as coisas. Se a minha mente está alterada porque eu tomei alguma coisa, ela vai ser porta aberta para qualquer espiritualidade maligna. Fala, Calixto. Diferenciar um distúrbio mental de uma opressão maligna. Porque já ouvi. Muito simples. Mas quando olha pro meu e a gente percebe que não é o É muito simples. Né, Lé? Quer falar, Lé? Viu, Lé? Pode falar. pessoas que atribuem tudo Ao demônio, exatamente. Isso é verdade. Fala, Lé. Qual a diferença do distúrbio mental e o distúrbio de opressão maligna? Bom, o distúrbio mental vai para uma parte do desequilíbrio no aspecto psicológico e emocional da pessoa. Certo. Né? Quando eu falo do aspecto psicológico e emocional, é porque a nossa mente que estrutura são as emoções e os pensamentos. Certo. Os afetos e ideias. Sim. Quando eles experienciam alguma coisa. Sim. Então, na minha prática, eu percebo isso. A pessoa que está adoecida emocionalmente, ela está consciente. Ela tem muita noção. Por exemplo, a pessoa depressiva. Ela é que tem a maior consciência do estado Certo. dela. E ela vê esse estado como algo que não tem saída para ela. Então, ela está extremamente consciente do que está acontecendo. E a pessoa que está possessa, ela é a questão, não é ela. É um ente que está ocupando a mente dela. É o espírito maligno que ocupa a mente dela. Então, quando você pergunta para a pessoa que está consciente qual é o seu nome, quem é você, o que está acontecendo, e ela consegue responder, isso é o estado normal dela ainda que é adoecida. Quando você pergunta, e não é ela o demônio que responde. Mas aí tem a questão da opressão, que a pessoa está ali sofrendo, ela não vê saída, a mente fica enfraquecida, que é um caso que eu comecei a atender recentemente, que os pais vieram, uma adolescente da igreja. Olha aí, Sérgio. Da igreja. Não é o frito, não, é o assado. E aí a menina tem uma série de traumas que eu não posso contar, porque... Conta. Ninguém vai falar. Eu não posso. Eu tô zoando. Mas é sigilo de atendimento, Certo. eu não posso. Mas assim, é um trauma que a menina sofreu dentro da família. Então, esse trauma estava trazendo um transtorno muito grande para ela. Ela começou a ter lá na igreja uns episódios de possessão. Deu muito trabalho lá na igreja e os pais, desesperados, foram me procurar. Faz umas 3 semanas que eu comecei a atender. E aí, quando essa menina vem contar e vem ter um espaço de fala, acabou. Não se ouviu mais falar de possessão. Exatamente. O pastor fala que esse enfraquecimento da mente, do estado mental dela, é uma porta aberta mesmo. Porque a mente, e o diabo sabe disso, a mente fica enfraquecida. Exato. O que as religiões animistas fazem nos seus rituais? Eles bebem poções. Todas as religiões animistas, o pajé lá nos índios, a pagelança,
Como é que funciona? Nas garrafadas. O que? São plantas alucinógenas. Aí a Léa dizendo, a pessoa toma, fica meio doidão, perde a sobriedade. Anestesia, né? É uma anestesia. Não resolve. Aí a mente fica aberta. Agora, veja que coisa. Voltando ao texto bíblico, e olha a importância de a gente estudar a história e a cultura. Se na época de Paulo a palavra farmaqueia estava associada com feitiçaria, para chegar nesse nível, não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram centenas de anos. Até se criar uma cultura, se vai décadas e décadas e décadas e décadas. Porque ninguém vai associar farmaqueia com feitiçaria sem que houvesse uma relação de muitos anos na cultura. Em outras palavras, Oswaldo, se o apóstolo Paulo, lá do ano 52, 57, 59, usa a farmaqueia associando com feitiçaria, então quer dizer que muito antes de 57 já se praticava isso. Os irmãos estão entendendo? Sim. Eu lembro de Pitágoras também. Eu vou falar dele. Vou falar do Pitágoras. Aliás, você quer falar de Pitágoras? Não vou falar hoje, talvez não é hoje, mas eu vou falar dele no curso, mas se você quiser. Foi, por exemplo, o Pitágoras, eu não sei se vocês sabem disso, não sei se você leu sobre Pitágoras, sobre o que eu vou dizer. O Pitágoras, ele foi para o Egito através de conhecimento. Ele ficou 10 anos no Egito. Ele se envolveu com misticismo profundo. Pitágoras. Depois que ele passou 10 anos no Egito, com relações de estudo e envolvimento com o ocultismo, o teorema de Pitágoras veio depois disso. Impressionante. Que deu a fama. Quem era o Pitágoras antes do teorema? Então ele foi um desses que procurou a magia para resolver o seu problema logo. Então isso significa que, claro, eu vou falar, inclusive, pessoal, eu estou preparando um estudo muito, na verdade eu já estou terminando ele, talvez eu fale a semana que vem, sobre a origem dos demônios. É interessante. Essa aula você não pode faltar. Ok? Então veja, você pode observar que, eu falei a aula passada, a teia social tem uma espiritualidade envolvida, até na ciência. Aliás, a ciência, ela é uma questão humana, científica, mas ela tem as suas origens no ocultismo. Uma parte dela. Toda. Toda a ciência? Toda a ciência. Então, até mesmo... Ver que parte da ciência é uma verdade que também revela aspectos divinos. Veja bem, olha que interessante. Por exemplo, Ou seja, parte da graça comum. Quem foi os primeiros médicos que se tem registro na história? Quem foi? Os primeiros médicos. Os primeiros médicos eram sacerdotes. A ciência, desde cedo, estava associada com o ocultismo, porque, inclusive, só para fazer um... Exatamente, só para fazer um spoiler aqui, a palavra demônio daimon. Daimon vem do grego daó, que significa gênio ou ser inteligente. Claro, Deus dá sabedoria para o homem, Deus dá inteligência para o homem. Pessoal, vocês já estudaram sobre o número dourado? O número perfeito? O pi? O pi! A letra grega pi?
O número dourado, o número perfeito, é o número de espiritualidade, só que é de Deus. Viu, Giovanni? Então, toda ciência, ela tem uma espiritualidade, ela não está solta. Então, toda ciência tem uma espiritualidade, e uma parte dela é o ocultismo. Eu quis dizer que toda ciência tem uma espiritualidade. E uma parte dela é a espiritualidade ocultista. Dentro da origem, a gente ficou na aula dos Estados Unidos sobre o Egito. E voltou a falar do Italiano de novo. Né? Agora, significa então que Moisés praticamente... Ele sabia tudo. O Moisés foi um dos maiores ocultistas do Egito. O Moisés não era só ocultista, o Moisés era mago. Mago. Quando ele viu o povo adorando Anubis, o bezerro que ele estava adorando era Anubis. Moisés sabia como é que adora o Anubis. O cara que nem Moisés era. Eu vou falar do Moisés, Quando ele vai lutar com os magos, para ele foi fichinha. Ele sabia como é que os magos faziam. Porque ele fazia. Ele manipulava o ocultismo. O cara era um mago. Mas ali foi feito. Não, sim, mas ele sabia como que o cara ia manipular. A cobra... Ele sabia como fazer aquilo. O Moisés, Giovanni, poderia fazer aquilo. Ele poderia fazer. Mas ele não pertencia mais àquele mundo. Percebe? Então veja, o Moisés, eu vou falar dele também, ele foi uma figura interessantíssima. Então veja, o Egito, pasmem, naquilo que eu já estudei, o Egito, ele é o berço do ocultismo moderno. É o Egito. Começou no Egito. No antigo Egito. Vamos chegar lá. Sim, meu querido. Do sacerdote. Foi por essa razão que Jesus falou aqueles leprosos, ide e apresentar o sacerdote. Isso, o sacerdote, exatamente, o sacerdote atestava o estado de saúde das pessoas. Então, era eles que diziam, ok, você pode viver em sociedade, você está curado. Era eles que assinavam o diagnóstico, é isso mesmo. Bem lembrado, Galisto, bem lembrado. Sim, minha querida. Está lá na lei. Está na lei. Tem uma irmã que fez uma viagem... Só um instantinho. Você não escuta a palavra médico no Antigo Testamento. Você não vê. Mas quem eram os médicos? Não, lá no povo de Deus. Os sacerdotes. Então preste atenção, pessoal. Que coisa fascinante. A ciência sempre está ligada com espiritualidade. Então os primeiros sacerdotes pagãos eram médicos. E quando chega o sacerdócio em Israel, continua sendo médico, só que Deus traz a luz. Percebe? Sim, quem está falando? A Vânia. Fala, Vânia. Não, irmã, essas viagens a Israel... Eu pensei que você ia falar viagem astral. Essas viagens falando do Egito, né? E ela comprou muita lembrancinha, decorações e trouxe para casa. Aí à noite ela foi muito perturbada pelos espíritos malignos. Sim. E ela orando, ela disse, Senhor, o que está acontecendo? Essas coisinhas que você trouxe do Egito. Exatamente. Exatamente. Vamos chegar lá. Viu, pessoal? Continuando aqui para tomar um café antes que o Giovanni entre aqui na sala. Vamos lá. Olha a merenda. Olha a merenda, olha lá. Ele veio aqui só para comer merenda. E aí eu acompanho ele. Desde o Jardim do Éden, o foco principal de Satanás tem sido desviar os corações humanos da adoração ao verdadeiro Deus. Porque todo ocultismo, pessoal, é um culto. Não é só uma prática isolada. Todo ocultismo, Alex, é um culto. Exato. Ele seduz os humanos com as sugestões de poder, autorrealização e iluminação espiritual, além da submissão ao Senhor Deus. A feitiçaria é apenas outro ramo dessa tentação. Envolver-se em feitiçaria, de qualquer forma, é entrar no reino de Satanás. Okay?
Só para terminar aqui. Linha do tempo do ocultismo e magia. Olha o que eu trouxe para vocês, o que eu me debrucei para descobrir. Linha do tempo do ocultismo e magia. Depois que você terminar isso aqui, você vai encontrar com um amigo seu que é ocultista, você vai dizer, você sabe quando que começou o ocultismo? Não, eu não sei. Pois eu sei, você quer aprender comigo? Aí você prega o evangelho para ele. Né? O primeiro registro é em 2700 a.C., a primeira performance conhecida de um efeito de conjuração com bolas foi feito pelo mago Ded no Antigo Egito. Ded havia feito outros efeitos, como decapitar um pássaro e depois recolocar a cabeça para ressuscitá-lo. Então, pelo menos o Código de Hammurabi é aproximadamente 1000 anos depois. Então quer dizer que, vamos pensar aqui, calculadamente, quando é que aconteceu o dilúvio? Lembra aí o tempo, mais ou menos? A história bíblica está 2000 anos antes de Cristo? Não, o dilúvio foi um pouquinho mais antes. O dilúvio foi mais ou menos cerca de aproximadamente 5.000 a 6.000. O número mais próximo seria 6.000. Antes de Cristo. Então, se o dilúvio aproximadamente aconteceu 6.000 anos, para 2.700, nós temos ali 3.000 anos perdidos. Então, o ocultismo aconteceu entre o ano 5.000 e 2.700, quando a gente tem um primeiro registro no Egito. Agora eu pergunto para vocês, quem foi? Isso sim, tem o nome do cara. Não, mas é uma história. Não, isso aqui está registrado. Isso está registrado. Agora eu pergunto, quem eram os cuxitas? A primeira nação pós-diluviana, uma das primeiras nações, que a Bíblia fala, os cuxitas. Cush, sabe de onde, Cush é originário, sabe de quem? Cush, descendentes de Cão. Exato. Então, quando você lê no Antigo Testamento, os Cush, a família de Cush e os Cuxitas, está falando dos descendentes de Cão. E eles foram que criaram o Egito. E, curiosamente, é no Egito que nós temos a mais antiga registro histórico de ocultismo. Não mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, em algum momento, os descendentes de Cão, ou a geração dele, começou a mexer. E daí vem, olha que interessante, o ocultismo nasce ao mesmo tempo que a idolatria. Preste atenção, pessoal. Lembra que eu disse para vocês aqui que a idolatria nasceu por um propósito. Qual foi? Uma necessidade de sobrevivência. A idolatria nasceu com a necessidade de sobrevivência. Porque eu perdi o contato com Deus. A minha geração perdeu o contato com Deus. Eu preciso de que alguém dê comida para mim. Eu preciso que alguém, principalmente, né, quando o homem passou a ser caçador, pescador e agricultor. Então, eu dependo de alguém que me ajude, acima de mim. Aí cria-se a idolatria com a necessidade de me manter vivo. Juntamente com a idolatria, Alex, curiosamente, junto com a idolatria, vem o ocultismo. Em outras palavras, olha que interessante, Oswaldo, a idolatria está ligada a um cordão umbilical com o ocultismo. As duas ações se encontram na espiritualidade. E toda idolatria antiga é um ocultismo. Dali vem a invocação de deuses. Bom, preste atenção, não tem deuses, mas tem os demônios.
Só que os demônios são enganadores. Se eles vamos nos oferecer aos seres humanos. Seremos os deuses que eles procuram. Acabou, começa o ocultismo. É interessante. E o mago Ded foi o primeiro registro histórico lá no Antigo Egito. Mas veja bem, quando começou, não tem data. Hã? Não, lembro o personagem agora. O rapaz da tua igreja? Não, Pidires, lembra? Ah, tá. Aham. Parecido nome. Exato. Então veja, qual é a data correta? O ocultismo começou nessa data, não existe. O que existe, esse é o primeiro registro histórico mais antigo que existe, veio do Egito, e depois do Código de Hammurabi. Então, 2.700 anos. Depois, o livro de magia egípcia com receitas encantadas sobre como curar a infecção de icterícia negra, problema no fígado. Então, o camarada lia isso aqui para ser curado. Depois também, entre 1300 e 650 a.C., referências à magia são abundantes nos mitos gregos antigos, vou falar muito disso. Entre as culturas pagãs fundadoras clássicas da Europa. O continente europeu começou com nações ocultistas, conectadas às vizinhas egípcias e persas, muitas vezes centradas em mulheres de origem divina, ninfas e sacerdotes. Do ano 50 a 300 depois de Cristo, as Cebulari realizavam as taças e bolas da Roma antiga, usando pedras e pequenas xícaras de vinagre, daí o nome acetabulari. Os acetabulares são um grupo de mágicos especializado no efeito de xícaras e bolas. Eu não coloquei aqui, mas também tem os arúspices. Já ouviram falar dos arúspices? Os arúspices, eles praticavam a aruspicina. Tem nada a ver com a piscina da casa do Giovanni não, viu? Os arúspices, eles eram magos que retiravam as vísceras de animais, de peixe, principalmente peixe, de gato, de pássaro, para prever o futuro da pessoa. E aí tinha a aruspicina pública e a aruspicina privada. Eles tinham o SUS. Mas é tão interessante que a aruspicina, ela era muito popular, mais até mesmo do que o acebulari. A aruspicina era tão popular, tão praticada, que o governo de Roma, ele teve um departamento público de arúspices. Tinha os arúspices que recebiam dinheiro do governo. Agora, eu preciso dizer, pelo que eu estudei alguns anos atrás sobre a aruspicina, os arúspices que mais acertavam eram os particulares. Daquela época, até o que era público não era lá essas coisas, né? Então tinha os arúspices, que era uma prática esotérica, ocultista, né? 4.000 a 1.000, a Idade das Trevas. Pouco se sabe sobre a história da magia, mas muito dela associada ao ocultismo e à magia. Pouco se sabe, mas tem alguma coisa ali. Aquela parte daqueles livros que tem no livro católico ensina se pegasse as vísceras do peixe, espantava demônios. É arúspice, isso é movido com aruspicina. Isso é aruspicina. Para você ver, a aruspicina era tão popular que até invadiu a literatura. Entendeu? Gnósticos, que é outro ramo ocultista. A gente já fala muito disso. Para terminar, 1000 a 1500, a Idade Média, onde muita magia foi associada ao ocultismo e à feitiçaria crescente, natureza comercial da sociedade permitiu que alguns artistas de rua ou circo ganhassem a vida com clássicos antigos, como xícaras e bolas, e, de fato, ideias mais modernas como trapacear por meio de truques com moedas e outros pequenos objetos. Esse negócio que você vê, lembra lá na praça, do cara põe a bolinha aqui, onde está a bolinha, onde está a bolinha, onde está a bolinha, do copo. Isso aí tem origem no ocultismo. Depois do café, magia negra.